Bom dia, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 26 de abril, eu sou o Jimmy Amora e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Jamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta de hoje é um programa especial para tratar da nova lei de licitações. Nós vamos abordar os temas mais relevantes que foram aprovados pelos deputados e senadores e entraram em vigor neste mês de abril, após praticamente 30 anos de debate no Congresso, por mudanças na antiga lei de licitações, a 8.666/93, que ficou em vigor, que ainda está em vigor, na verdade, e vai vigorar pelos próximos 2 anos, enquanto a nova lei, elas vão estar juntas, vamos chamar assim. Vamos falar de diálogo competitivo, matriz de risco, cláusula de retomada, arbitragem, retorno econômico. Fica com a gente, que vai ter muita informação relevante sobre a nova lei de licitações. Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar sua semana bem informado, curte nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as nossas notificações. E eu vou começar chamando o Maurício Portugal Ribeiro para tratar do que a gente pode chamar de principal inovação ou tentativa de inovação, né, Maurício, nessa lei, que é a introdução do diálogo competitivo. E ele vai explicar um pouco para a gente o que é isso. Maurício, bom dia Sebastião, bom dia Felipe. Bom dia Jimmy, bom dia Felipe, bom dia Sebastião. O diálogo competitivo existia na experiência internacional há muitos anos. Só para dizer para vocês, quando eu tive primeiro contato com o tema foi em 2003, 2004, eu fiquei responsável por ser um dos redatores da lei federal de PPP. Né? E nessa época a gente estudou o diálogo competitivo, a possibilidade de incluir o diálogo competitivo na lei que se tornou depois a Lei 11.079, né? A Lei Federal de PPPs. E naquela época o nosso entendimento é que o diálogo competitivo não era compatível com a experiência brasileira, né? Porque no nosso contexto há uma enorme desconfiança, né, dos agentes públicos, né? Não por acaso, os controladores da administração entre nós hoje são a fonte principal de poder na administração pública, tá? Uma enorme desconfiança que tornava, em minha opinião, o diálogo competitivo nos moldes que acontecia fora do país algo incompatível com o nosso contexto. O que é o diálogo competitivo na Europa? O que é o diálogo competitivo nos Estados Unidos? Como é que se usa isso? Na verdade, é um processo de negociação em que o poder público, né, negocia ao mesmo tempo com vários players sobre projetos, geralmente projetos complexos, geralmente projetos de infraestrutura. Né? Essa negociação é uma negociação em que o poder público vai só pesando, né, a possibilidade de acolher sugestões técnicas dos participantes daquela licitação, sempre só pesando, né, as vantagens técnicas que aquela solução traz com os preços, com os custos que isso gera para o projeto. E à medida que o diálogo vai evoluindo, é um diálogo que vai acontecendo paralelamente com vários players, com vários potenciais contratantes, vai se definindo as características do projeto, e é muito comum na experiência internacional que na fase final, né, desse projeto você estabeleça, fixe, né, finalmente, qual é exatamente a proposta que o poder público quer, e aí os participantes têm a oportunidade de fazer o que se chama de Best and Final Offer, né, que é a proposta final para você fazer uma competição simplesmente por preço. Né? Então é muito comum você ter isso. Aqui o que se fez foi uma. Em primeiro lugar, assim, a rigor, apesar de se dizer que o diálogo competitivo aqui foi incluído como uma modalidade de licitação, na verdade não foi isso, tá? Que se fez. O que se fez foi incluir o diálogo competitivo como uma possibilidade de interação, né,
pré-edital, né? O que a gente vai ter aqui vai ser o diálogo competitivo como um instrumento que legitima, né, a interação que a administração pública já fazia informalmente com os participantes do setor, só que fazia isso antes da licitação, sem um quadro formal, né, que legitimasse essas interações. Geralmente era feito com reuniões com os players para acolher sugestões, etc. E quando a licitação saía formalmente, na fase externa da licitação, após a publicação do edital, cessava-se, em regra, essas interações, porque há um entendimento conservador e, né, em minha opinião, ultrapassado, de que qualquer interação dos agentes públicos após a publicação do edital digamos assim, inquina a licitação de vício, porque criaria algum tipo de facciosidade aí em direção a esse ou aquele potencial contratado, o que para mim não faz o menor sentido. Mas então, portanto, só para finalizar a minha breve exposição, o diálogo competitivo foi incluído como uma modalidade de licitação, mas na prática, ele será apenas um processo preliminar para uma publicação do edital, um processo preliminar de interação com os players do mercado em projetos complexos, né, para determinar as características do edital, coisa que já se fazia, só que se fazia sem essa moldura formal. Maurício, se me permite aí um comentário, uma inquietação. Como você falou, este diálogo competitivo, ele contribui muitas vezes para a melhor especificação do edital, colhendo as opiniões dos que serão os possíveis licitantes. Tá? No entanto, você não entende de que agora a formalização dessa modalidade ele não pode comprometer, em parte, o critério de escolha técnico-preço, no sentido que quando se coloca essa fase primeira de diálogo competitivo, você está se apropriando, em certa forma, da solução metodológica ou da solução do problema, que pode trazer um dos licitantes que esteja mais capacitado, você termina socializando esse entendimento, essa solução para os demais. E isso pode comprometer o critério da escolha técnico-preço, onde a percepção, a conceptualização do problema e a ideia da solução seja o diferencial para a contratação. Porque ao se socializar ou ao se unificar o entendimento do problema, pode-se estar deixando de enxergar a vantagem competitiva que teria o licitante em encontrar uma solução porque tem uma experiência maior ou porque tem um conhecimento mais aprofundado do tema. Sebastião, tudo que você falou é verdade, tá? Eu concordo com tudo que você falou. O que eu acho é que tem um elemento aqui que é o seguinte: essa experiência ou essa capacidade técnica diferenciada só será socializada se o participante da licitação entender que vale a pena ele socializar isso, né? Então, no fundo aqui há uma interação que é difícil você saber a priori qual vai ser o efeito dessa interação entre quais são as decisões que o poder público vai tomar, né, digamos assim, no planejamento da contratação, e quais são as decisões que os participantes, né, que são vários, da licitação ou do diálogo competitivo, vão tomar ao longo do processo de diálogo competitivo e ao longo da licitação. Então, é muito difícil da gente saber os efeitos. Então, por exemplo, você está falando dessa possibilidade de haver uma socialização de um entendimento ou de um diferencial. Se o participante resolver não abrir isso para o poder público, você não tem essa socialização, então esse efeito não acontece, né? Então, assim, para fazer essas comparações, a gente tem que fazer cenários, né, em que a gente estabilize qual é a decisão do poder público, né, no processo de planejamento da contratação, e quais são as decisões, né, dos atores privados também nesse processo, né? E é muito difícil você saber isso, porque tem muitas assimetrias de informação e de conhecimento, geralmente em relação a cada projeto. E um detalhe, Maurício, é um desafio a gente entender, a lei traz alguns mitigadores para esses riscos, né? Por exemplo, o diálogo, ele goza de sigilo com cada um dos participantes. Então, em tese, essas reuniões são gravadas
né, todo o material fica protegido por sigilo e um participante do diálogo não tem acesso ao que o outro está apresentando. E depois o edital ele é restrito àqueles que participaram do diálogo. Mas conhecendo como conhecemos, né, os desafios que a nossa administração pública tem, realmente precisa haver uma construção de confiança muito grande para que, como o Maurício ponderou, o participante realmente apresente os seus diferenciais e ajude na construção da solução. Maurício, algum comentário? Eu estou muito, no final das contas, assim, eu estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar entre nós, né? Com toda essa cultura de desconfiança que a gente tem dos agentes públicos, o diálogo competitivo pode virar um instrumento que acumula evidências contra agentes públicos que depois enfrentarão processos e mais processos, né, perante o Tribunal de Contas para se justificar essa ou aquela decisão que foi tomada. Na verdade, hoje em dia, essas decisões são tomadas informalmente, muitas vezes não prescinde, né, desse processo de registro de todas as premissas da tomada da decisão. Então, eu estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar no nosso contexto, particularmente no nosso contexto atual, que há muita desconfiança dos agentes públicos. Então vamos passar agora para um segundo tema, que é a arbitragem. E aí o Felipe vai falar um pouco sobre as novidades da lei em relação a esse tema. Felipe. Sebastião, desculpa, Jimmy, exatamente. A gente tinha um cenário que anteriormente a 8666 não tratava de arbitragem, né? Ela era omissa em relação a isso. Isso, na minha visão, não impedia a adoção da arbitragem como meio de solução de conflitos. Inclusive, alguns contratos de obras de grande vulto eventualmente previam a arbitragem, mas como a gente tem um formalismo muito grande no procedimento de contratações, a ausência de uma previsão expressa acabava impedindo e não incentivando a adoção desses mecanismos. E o que a nova lei trouxe foi a possibilidade da adoção não só da arbitragem, mas também da conciliação, da mediação, e do Comitê de Resolução de Disputas, que é uma espécie de um dispute board, que é um comitê que acompanha a execução do contrato e vai dando soluções conforme os problemas aparecem. Esse eu acho que, se bem utilizado, se bem regrado, a gente tem a expectativa de regulamentos que possam detalhar melhor e informar, principalmente porque a lei ela tem aplicação geral, como a gente sabe, não é exclusivamente para a esfera federal, ela se aplica a estados, municípios, Distrito Federal, e em função disso a gente certamente terá um período de aprendizagem, um período de digestão dessas inovações, para que elas possam ser melhor implementadas por principalmente contratantes pulverizados, como são os municípios. Eu acho que há uma expectativa interessante em relação ao Comitê de Resolução de Disputas, já que a arbitragem, de alguma forma, já vinha sendo utilizada. A gente tem hoje isso em alguns contratos de concessões, não é? Se não me engano, já tem algumas previsões. E vocês têm informação sobre como está funcionando? Porque, particularmente, eu tenho algum medo de o dia que os comitês e os árbitros derem uma posição contrária ao governo, de isso não ser cumprido. Esse é um problema, Jimmy. A gente tem um histórico, em certa medida, positivo em arbitragens, em concessões e PPPs, na medida em que as soluções são dadas de forma mais rápida. Por outro lado, não são raros os casos do poder público tendo sido vencido numa arbitragem, recorrer a procedimentos judiciais para tentar anular. Ainda que o judiciário tenha sido refratário, isso causa uma insegurança que não conversa bem com essa expectativa de estabilidade que se busca com a adoção da arbitragem. Maurício, acho que eu te interrompi, você tinha um comentário, né? É só o seguinte, eu acho que é importante deixar claro para a nossa audiência, né, para as pessoas que ouvem o nosso programa, uma coisa que se estabilizou já há alguns anos, que
o mundo das concessões e PPPs é, sem dúvida, o campo de prova das inovações no mundo das contratações públicas, né? Várias dessas inovações que foram adotadas pela Lei de Licitações e Contratos são coisas que já são correntes do dia a dia de alguém que trabalha com concessões e PPPs. Então, esse tema das comissões técnicas, né, dos assim chamados dispute boards, você tem vários contratos de concessão e PPP que têm dispute boards, né, que tem comissões técnicas para a solução dos conflitos e que estão funcionando, né, funcionando bem, né, independentemente de não existir hoje previsão legal para isso, esses instrumentos de solução alternativa de conflito, que, aliás, estão previstos genericamente como instrumentos de solução alternativa de conflito, mas não está previsto especificamente, né, a comissão técnica para isso, tem funcionado. Então, só para dar um exemplo, o contrato do metrô de Salvador, né? Do metrô é um contrato do estado da Bahia para o metrô da cidade de Salvador, que vai até a cidade de Lauro de Freitas. Então, é um contrato estadual. Esse contrato já teve pelo menos umas 2 instaurações de comitês técnicos para a solução de conflitos que ocorreram, e dada a decisão do comitê técnico, as partes têm cumprido essas decisões, né? Então não tem sido, estou dando esse exemplo, mas tem vários outros contratos que esses mecanismos já estão funcionando no mundo das concessões e PPPs. Então aqui é uma expansão de coisas que já estão acontecendo no mundo das concessões e PPPs para os contratos em geral, submetidos à Lei Geral de Licitações e Contratos. Um aspecto interessante desse comitê de resoluções, Maurício, a gente tem observado isso em concessões e PPPs, é que mesmo que eventualmente não se chegue a um consenso, porque em geral, dependendo das regras contratuais, mas as decisões desse comitê, elas não são obrigatórias, né? A parte pode discordar e começar um litígio a partir daí, mas mesmo nesses casos, o incentivo para a busca do litígio acaba sendo muito baixo, porque geralmente os participantes desse comitê, eles são técnicos especializados naquele tema importante ao contrato, e a fundamentação da decisão que se foi recomendada costuma ser tão bem instruída que evita litígios, né? Então, acho que é mais um mecanismo que pode nos ajudar a ter uma litigiosidade menor nas contratações públicas. Claro que não serve para tudo, para contratos de uma monta maior, isso tem custo embutido, isso no final é assumido pela administração, está no preço, mas para contratos de uma envergadura maior, com certeza deve ser incentivado o seu uso. Tá certo, bom, Felipe, obrigado. E você segue, né, pela nossa programação aqui, falando de um outro tema que a lei, né, importante dessa lei, que são os temas das nulidades, né, e como é que ficou a criminalização, que foi sempre um problema na 8666, a criminalização dos agentes públicos, né, que a gente está falando aqui. Felipe. Exato. Em relação à questão da criminalização, eu só faria um recorte, Jimmy, eu faria um destaque aqui para a criminalização do erro em projeto. E isso é uma questão assim preocupante na minha visão, porque ela embute também na criminalização o erro em PMI, né? Quando você traz quando você dá informações ou traz uma modelagem que se presuma que conscientemente, né, se omitiu ou distorceu alguma informação importante na precificação dos concorrentes, essa conduta foi criminalizada. E como a definição dessa omissão ela é, de certa forma, bastante aberta, eu acho que tem um potencial de risco aqui para acabar desincentivando o uso de PMIs. Você já tinha disciplinas que previa que quando havia a intenção de burlar o processo competitivo, tinham todos os tipos penais previstos na lei, e quando você fraudava ou executando projetos, né, fraudava ou burlava o caráter competitivo da licitação, isso já era uma conduta criminalizada. Mas ao tratar disso de forma mais ampla, incluindo o PMI, incluindo o diálogo competitivo e de forma bastante aberta, eu acho que isso traz um desincentivo muito grande. Já fui questionado, inclusive, de PMIs que se pretendia apresentar e está sendo reavaliado agora. É claro que a gente tem ainda esse período, né, de vigência compartilhada,
e eventualmente pode não ser aplicada essa regra. Mas é muito preocupante essa previsão de criminalizar o erro, principalmente como há um agravante no tipo penal que foi previsto, que fala do erro intencional, se pressupõe que o erro não intencional também poderia ser criminalizado. Eu não sou criminalista para fazer uma avaliação precisa do dispositivo, mas me parece que é um equívoco criminalizar o erro eventualmente cometido e principalmente quando você não tem, nessas questões técnicas, normalmente você não tem você tem uma zona cinzenta entre o certo e o errado, que são decisões que você toma para a sustentabilidade de um projeto, né? E tudo isso pode ser questionado. Se criminalizar isso, nesse ambiente que a gente tem de um controle bastante conflituoso e ainda não estabilizado, né? Acho que é muito preocupante. Maurício saiu quase querendo rasgar a lei. Vai lá, Maurício. Eu acho absurdo isso. Eu quero saber quem vai criminalizar, por exemplo, os erros que os técnicos do TCU têm cometido. Né? Quem vai aplicar essas disposições para os diversos erros que eles têm cometido em relação a questões técnicas? Né? Estava falando outro dia que o TCU dizendo que era necessário, não é erro em licitação nesse caso, tá? Mas dizendo que era necessário autorização legal para ter subsídio cruzado tarifário. Né? Na discussão sobre geração distribuída, eles me saíram com essa. O erro é uma coisa natural, especialmente quando você está falando de grandes projetos, especialmente quando você está falando de contratações que envolvem aspectos inovadores. Se você criminalizar o erro, você está elidindo a possibilidade de qualquer inovação e de evolução. Né? O erro que deveria ser criminalizado é o erro intencional, decorrente da obtenção de benefícios pessoais. Né? É completamente diferente. A análise tem que ser pela obtenção do benefício pessoal e não pelo erro. Olha a preocupação, o tipo penal, ele fala claramente aqui em condição de contorno do projeto. E aí ele traz uma definição da condição de contorno que é bastante ampla e caberia muita coisa dentro da condição de contorno. Né? Então, tudo isso que a gente está falando é realmente preocupante. Há uma expectativa que nesses próximos 2 anos muitos ajustes sejam feitos na nova lei, antes que ela efetivamente revogue a 8666. Então, esse é um dos itens que eu acho que precisa ser tratado pelo mercado. O mercado precisa interagir com o governo, levar ao Congresso essa questão, porque essa é uma das que pode desincentivar algo que tem, como você falou, né? Muita coisa foi aproveitada de PPPs e concessões. O PMI é um desses procedimentos que teve muito êxito, foi responsável por pulverizar muito as concessões de PPPs em municípios, em outros entes que talvez não tivessem sozinhos a capacidade de modelar. E há essa expectativa de trazer para o mundo das contratações normais de execução e prestação de serviços essa modelagem que permite o apoio da iniciativa privada. Agora, com isso, eu acho que a gente corre o risco de não só não conseguir trazer para esse universo PMI, como afastar para as concessões e PPPs, né? Mas, mudando para outra provocação, Jimmy, você também tinha que falar de nulidade. Então, vamos lá. Na outra mão, de forma muito positiva, a lei trouxe um tratamento diferente e muito mais alinhado com a LINDB das nulidades em contratações públicas. Se antes você tinha um dever do gestor de ponderar a permanência de um contrato eventualmente imaculado por uma nulidade, se essa se mostrasse a melhor solução, isso não estava previsto de forma tão clara na lei, isso era uma construção a partir de princípios. A nova lei traz objetivamente esse dever de, em sendo possível, em se podendo preservar uma relação jurídica, que ela seja preservada mesmo diante de uma nulidade. E ela traz critérios para aferição dessa vantajosidade na manutenção de ajuste, que passam por uma avaliação de custo-benefício em diversas perspectivas. Na perspectiva econômica, de quanto custa paralisar um contrato, na perspectiva social, de quanto custa não ter aquela obra pronta e paralisando o contrato no momento inadequado, qual é o custo de uma nova licitação. Então, tudo isso precisa ser ponderado, sem prejuízo, evidentemente, de se responsabilizar aqueles que tenham contribuído por aquela nulidade, principalmente se essa nulidade tiver causado algum benefício para quem quer que seja.
Então, nessa medida, Jimmy, eu acho que se traz uma novidade interessante e muito importante. Só para colocar aqui rapidamente e fazer uma justiça, ao longo dos anos houve uma evolução, vamos chamar assim, nessa jurisprudência de paralisação de obras dentro do TCU, que em algum momento foi o principal, deve ter sido um dos principais paralisadores. Havia mais de uma centena de obras que eram paralisadas pelo tribunal, e isso foi, na década passada, evoluindo. O TCU foi entendendo que, mudando a sua jurisprudência, entendendo que tinha que fazer outras ponderações, né, não somente da nulidade em si, e parte disso, boa parte disso, acabou sendo colocada na própria legislação, né, o que é uma evolução, porque, efetivamente, essa diretriz de se paralisar uma obra por qualquer motivo, ela é muito ruim para a sociedade, porque, efetivamente, você perde a obra. Na maioria das vezes, a obra simplesmente se perde, e você tem hoje aí milhares de obras paradas, em parte por causa disso. Então, acho que é uma evolução O cálculo de custo de um empreendimento, né, quanto custa ter o empreendimento, ele é fácil de se fazer e é fácil de se apontar que poderia ter sido 5, 10, 15, 20% a mais ou a menos. Agora, quanto custa não ter o empreendimento, esse é um cálculo difícil, e é isso que a inovação da lei traz, obrigando o gestor a ponderar, fazer uma análise consequencialista da decisão, avaliando o que vai causar aquela nulidade, né, e eventualmente, inclusive, sugerindo a possibilidade dela manter. Uma perspectiva que ela traz interessante, inclusive, Jimmy, é que o gestor pode modular os efeitos, né, modular a data de aplicação daquela nulidade, ou seja, ele constata a nulidade, mas ele pode, por até 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, manter o contrato vigente até que se realize nova licitação. Tá certo. Bom, então, vamos entrar agora numa parte que eu estou chamando um pouco mais de econômica, né, da lei de licitações, né? E o Maurício pode falar para a gente um pouquinho sobre como ficou um tema bem interessante, que provavelmente vem aí como ele falou, desse laboratório de concessões, né, que é a matriz de risco. Como é que isso vai ficar agora, Maurício? Bom, primeiro, finalmente, a lei geral, né, de contratos administrativos, lei de licitações e contratos administrativos, tratou especificamente da distribuição de riscos, né? Finalmente, isso vinculando distribuição de riscos com o tema do equilíbrio econômico-financeiro. Para mim, aqui eu tenho quase que um prazer pessoal de tratar disso, porque certamente eu fui um dos responsáveis, um dos primeiros a escrever sobre esse tema, né, no meu livro em 2007 com Lucas Prado, e depois no meu livro sobre melhores práticas na estruturação de concessões e PPPs de 2011, que foi o primeiro livro jurídico a tratar especificamente desse tema, explicando critérios de distribuição, critérios econômico-jurídicos de distribuição de risco, e dizendo como isso deveria se vincular à ideia de equilíbrio econômico-financeiro, que entre nós, né, na nossa tradição, estava desvinculada do análise mais específica de riscos contratuais. Então, para mim, eu tenho quase que um prazer pessoal em tratar disso aqui. O que é que mudou? Tá? Primeiro, assim, eu vou ignorar um pouco as insuficiências conceituais, os equívocos de palavras, etc., porque realmente o legislador usou termos econômicos, e aí, quando fez isso, claramente eram pessoas que não tinham conhecimento profundo disso, né? Então, tem muitas pequenas inadequações. Por exemplo, só para dar uns exemplos, há uma exigência de que, se houver seguro em torno de um determinado risco, esse risco deve ser, o risco desse evento que há seguro disponível no mercado deve ser transferido para o contratado, para o ente privado. Né? Isso não faz sentido nenhum. Basicamente, você pode dizer que existe seguro para qualquer evento. O problema é a que preço.
né? A que preço? Então, isso não, são coisas que não faz sentido. Claramente, isso foi redigido por gente que não entende muito do que é uma distribuição de risco e como se deve fazer uma distribuição de risco. Então, tem insuficiências conceituais. De um modo geral, o lado bom o projeto trata do tema distribuição de riscos e vincula esse tema ao tema equilíbrio econômico-financeiro. Então, isso é o lado bom. Uma outra coisa boa a se mencionar é que o projeto fala de uma taxa, você vê a inadequação da terminologia, né? Taxa de risco a ser considerada na precificação dos projetos, né? Talvez seja uma surpresa para quem ouve, para alguns dos nossos ouvintes, né? Mas até hoje, a forma de precificação das nossas obras públicas, né? Mesmo das grandes obras, em regra, não leva em conta riscos. Tá? Se faz precificações por preço unitário. Tá? E, portanto, né, com a lógica de preço unitário, usando esse sistema de preço público como o SICRO e o SINAP, e por isso você não considera as contingências, né, que é algo que você deveria considerar em qualquer contratação, particularmente nesses casos de grandes empreendimentos, em que a contratação é feita por empreitada integral, né, empreitada integral e por preço global. Né, que você, portanto, transfere para o contratado todos os riscos de quantitativos e boa parte das contingências envolvidas na implantação da obra, na realização, na execução da obra. Né? Então, finalmente, também, apesar da terminologia inadequada, taxa de risco é uma coisa que não faz o menor sentido, né, do ponto de vista assim, da terminologia, mas finalmente foi trazido para a lei o conceito de que a precificação das obras, a precificação dos empreendimentos deve levar em conta os riscos que são transferidos para o contratado. Então, isso também foi muito bom. Bom, então essas são assim as mudanças que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Tem algumas outras menos importantes que não vai dar tempo da gente falar. Agora, uma outra coisa que foi muito importante foi manter coisas que estavam na Lei 8666 sobre esse tema, sobre o tema do equilíbrio econômico-financeiro, que era importante manter, né? Porque meu grande medo quando começa a se reformar a lei, particularmente quando você tem gente pouco especializada, né? Que é o caso da elaboração dessa parte da lei, tratando desses assuntos, o meu medo é de mudarem coisas que não tem que mudar. Né? E, felizmente, tem coisas importantes que estavam na Lei 8666 que foram mantidas. Alguns exemplos. Né? O risco de variação do custo tributário continuou sobre o poder concedente. Né? Então, se você muda as alíquotas dos tributos ao longo da execução da obra, você tem direito a reequilíbrio econômico-financeiro por isso. O risco de alteração unilateral do contrato pela administração pública também ficou com o poder concedente. Né? Até com uma novidade interessante, que é quando houver a alteração do escopo da obra, concomitantemente tem que ser definido no aditivo o reequilíbrio dos contratos. Já há disposição nesse sentido na lei de concessões, né, como eu falei, tudo vem primeiro na lei de concessões e depois vem para a lei geral de contratação. Já há disposição nesse sentido nessa lei de concessões, que é pouco cumprida, tá? Não é cumprida à risca, mas de qualquer modo é uma boa coisa que isso tenha vindo aqui para a lei de licitações. Uma outra coisa que se manteve, que era importante se manter, é o risco de eventos extraordinários, imprevisíveis e extracontratuais. Manter esse risco na administração pública. Isso era uma coisa importante e que foi mantida, felizmente. Por fim, eu queria assinalar que também aqui houve uma enorme inadequação conceitual, uma enorme no tema reequilíbrio econômico-financeiro, uma enorme inadequação conceitual, uma enorme inadequação de terminologia. Né? A gente continuou tratando esses temas, são temas sobre distribuição de riscos, né? Alocação do risco de variação tributária, de alteração unilateral do contrato, mas continuou tratando esses riscos dentro da rubrica de alteração dos contratos. Né, quando isso devia, já que se criou um capítulo sobre matriz de riscos, isso devia ter migrado, né, para o capítulo de matriz de riscos. De qualquer modo, foi importante manter o tratamento desses temas na lei.
Bom, então, obrigado, Maurício, e eu vou passar, então, para o Sebastião, para que ele possa comentar uma inovação que enfim, está sendo pouco falada, mas eu acho que é bem importante, que é a introdução de um conceito que estão chamando de retorno econômico, vamos chamar assim, das propostas. Sebastião, explica um pouco o que é isso para a gente e as possíveis consequências que isso pode ter aí nas contratações. Ok, Jim, obrigado. Bom, na realidade é um novo critério de julgamento para a escolha das propostas, que é o julgamento pelo maior retorno econômico. Ele é exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, ou contratos de performance, onde se considera como critério de escolha a maior economia para a administração que trazeria aquele contrato. Então, o critério de julgamento era a maior economia gerada para a administração. Esse tipo de contrato tem que ter uma remuneração fixa, que será um percentual fixo de lo que a economia gerada por aquela prestação. E nesse processo de licitações, o licitante tem que apresentar uma proposta de trabalho, que é o detalhamento das obras, do serviço, a economia que ele espera gerar durante um determinado prazo, e além da proposta de trabalho, tem que apresentar uma proposta de preço, que é o percentual dessa economia estimada, que é o preço que ele cobraria, o percentual de remuneração que teria o licitante em base a essa economia esperada. E o edital tem que estabelecer muito claramente como se mensura a economia da administração pública. Então, é escolhido pelo maior valor econômico, que é o maior retorno econômico, da administração, e ele será remunerado através desse percentual da economia gerada. Caso, durante a execução do contrato, o licitante tenha uma economia efetiva, tenha ganho uma economia efetiva menor que a que estava ofertada, a que estava estimada e a que ficou no contrato, a diferença entre aquela economia do contrato, aquela economia esperada e a efetiva, será deduzida do retorno da remuneração do licitante, do contratado. Essa é um pouco a modalidade que está estabelecida na lei. Então, quais são os comentários? Primeiro, que o critério de escolha é o maior retorno econômico. O maior retorno econômico depende de duas variáveis, porque o maior retorno econômico para a administração é a diferença entre a economia que será gerada para a administração enquanto a administração terá que pagar por aquele contrato. E esse, o que terá que pagar o preço desse contrato depende do percentual que seja cobrado. Então, nesse binômio é que as licitantes terão que trade-off entre o percentual e a economia gerada. Qual é a questão principal? É que as diferenças entre a economia que se estimou e aquela que efetivamente vem a acontecer, ela será deduzida, caso se a economia do contrato era maior que a estimada, ela será deduzida da remuneração do licitante. Então, ali traz algumas questões, que é em que periodicidade se vai medir essas diferenças? Porque eu posso ter algumas alterações no tempo, onde o resultado da economia gerada seja diferente do resultado de lo que estava previsto e estimado, mas que no longo prazo isso vai se compensando. Então, como que se dará esse mecanismo de desconto? Porque aí há uma questão do risco temporal. Tá? E a outra questão é como se farão os reequilíbrios desses contratos quando se tiver alguma causa de desequilíbrio, porque o critério de escolha é a economia que será gerada para a administração. Mas você não tem nenhum memorial do cálculo de qual foi o racional econômico de que foi o licitante. Então, por exemplo, como falava o Maurício, tem uma alteração nas alíquotas tributárias. Como é que se procede ao reequilíbrio disso se não se tem uma composição
do resultado econômico, porque lá o que é conhecido é o resultado econômico na visão do administrador, mas não o resultado econômico na visão do prestador ou do licitante. Então, acho que este tipo de contratação, que é um avanço, é um típico contrato por performance, pelas rigidezes que tem qualquer contrato da administração pública, ele terá que ter uma matriz de risco muito detalhada, e, em particular, mais que uma matriz de risco detalhada, um critério do cálculo do reequilíbrio, porque eu não terei uma memória de cálculo de partida que me permita estimar os impactos advindo desses eventos. A outra questão que também não está tratada na lei, que depois eventualmente deverá ser regulamentada, é que o critério de escolha é pela maior economia gerada para a administração. Só que ali há uma questão também de que essa maior economia gerada para a administração depende do tempo em que seja gerada. Você pode ter dois licitantes que estão oferecendo o mesmo valor da economia se você faz a soma das economias ao longo dos anos, mas com perfis temporais diferentes. Então, o valor presente líquido dessas alternativas é distinto. Então, um dos critérios que teria que ser incorporado na lei e na regulamentação é que se deve entender que essa maior economia para a administração pública é a maior economia considerando o impacto econômico do tempo, tá? Uma taxa de desconto. E aí vem a outra discussão de qual é essa taxa de desconto para você equiparar propostas que possam ter o mesmo valor econômico, mas com perfis e stream no tempo diferentes. Então, em síntese, eu acho que um novo instrumento para julgamento de proposta que tem a ver com os contratos de performance, sim. Mas os contratos de performance, eles estão muito sujeitos às situações de contexto que se vão verificar. Tá? Por exemplo, os contratos de performance típicos pode ser uma empresa pública contratar para redução da inadimplência. Só que o benefício que se terá da redução de inadimplência depende de uma série de variáveis do contexto que, se alguma delas estivessem alocadas no contratante, se terá a dificuldade da operacionalização do reequilíbrio econômico. Tá? Esses são basicamente meus comentários. A dificuldade que isso pode ter para os reequilíbrios, uma vez que não se conhece o memorial do cálculo de lo que é o retorno, a equação econômica do licitante. E se se tem uma explicitação do resultado econômico da administração. Esse é um tema que certamente a regulamentação e depois o uso vai precisar chegar a um denominador. E nós vamos passar para um próximo tema em que isso certamente também vai acontecer, que são as chamadas cláusulas de retomada, performance bond, né, que é conhecido, que ficou estabelecido na lei, em relação ao seguro e garantia. Só para fazer uma introdução, durante pelo menos 2 ou 3 anos, a lei ficou parada por causa a nova lei de licitações ficou parada por causa desse item. Havia alguma vontade de se estabelecer um valor muito elevado para esses seguros garantias, algumas pessoas falavam em até 100%, mas também havia o medo de que, se não um valor muito elevado encarecesse as obras demais, mas também não se queria ficar com o percentual atual e com a forma atual, que o Sebastião vai contar um pouco, e aí se chegou a uma cláusula de até 30% específica para grandes projetos, né, de seguro-garantia. E aí o Sebastião vai comentar um pouco sobre como é que isso ficou na legislação, né, e os possíveis problemas que a gente vai enfrentar aí para fazer isso se tornar efetivo. Sebastião. Ok, sim. Bom, então tem na questão da determinação do percentual da garantia, e depois o artigo 102 fala que na contratação de obras ou serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de uma garantia na modalidade de seguro-garantia, que prevê a obrigação da seguradora, e no caso de inadimplência do contrato, ela assumir a conclusão do objeto do contrato.
E no caso em que a seguradora execute e conclua esse objeto do contrato, ela estaria exenta do pagamento de pagar o importe assegurado indicado na póliza, ou no caso que a seguradora não assuma a execução do contrato, pagaria a integralidade do valor assegurado. Então, ali tem uma questão que para mim não ficou tão clara, é que o edital pode prever essa modalidade de seguro, e no caso da inadimplência, e falando que assume obrigatoriamente, a seguradora terá a obrigação de assumir e executar a conclusão do objeto. E, por outro lado, no parágrafo primeiro fala que, no caso de inadimplência e contrato, a seguradora poderá executar ou pagar o importe. Então, fica aí duvidoso se ela terá a obrigação de executar ou ela poderá ainda optar entre executar ou pagar o importe assegurado. A questão é que, se a aseguradora ela assumir a execução da obra e os editais vir a prever esse tipo de garantia, onde a aseguradora assume a conclusão da obra, ali você, mais que uma seguradora, tem uma sócia. E uma sócia não no sentido financeiro, sino uma sócia no sentido da engenharia. Tá? Porque ela vai ter que contratar, vai ter que executar, vai ter que acompanhar a conclusão de uma obra. Que é um negócio que não é um negócio da aseguradora, natureza, tá? Porque a aseguradora o que faz é administrar o risco desde o ponto de vista econômico, mas não para a execução de aquilo que o assegurado não conseguiu concluir. Então, isso pode ter algumas limitações na prática. Você colocar no edital um tipo de garantia que depois o mercado não tem um mercado para assumir esse risco, ou quem assume esse risco, lo assuma a um custo muito alto. Ou a outra questão, que se assume um risco na ignorância do risco mesmo, e que você, de fato, depois, na prática, não vai ter essas garantias. Então, eu acho que ele muda bastante a lógica geral de lo que são as garantias em qualquer mercado. Tá? As garantias têm uma origem de ser garantias econômicas, em uma avaliação de distintas perspectivas de um determinado risco e com distintos mecanismos de minimizar esse risco. Quando se lhe dá à seguradora a obrigação de executar uma obra, e bom, a seguradora vai ter que virar uma administradora de obras que vai ter toda subcontratada, então esse custo ele pode ser muito elevado e, na prática, só trazer maiores dificuldades e menores garantias, porque aí você ficará, a administração pública ficará na mão da engenharia que vai contratar a seguradora. Então, entendo que esse mecanismo, um mecanismo que, bom, o mercado depois nos irá demonstrar os desafios que se tem para essa implantação. Só para contextualizar, o legislador quis copiar um modelo americano, né? A gente tem um problema muito grande de obras paralisadas, e o modelo americano tem esse modelo de que as seguradoras acompanham as obras, elas fazem exatamente isso que você falou, Sebastião, e, efetivamente, quando começa a dar problema, elas já apertam o contratado para que não executem o seguro. E elas cobrem até 100% da obra. Só que isso é um mercado que foi consolidado ao longo de um século, né? E a gente vai ter que começar do zero agora. E aí o Maurício e o Felipe querem comentar também um pouco sobre isso. Quem começa aí? Deixa eu falar algumas coisas, tá? Primeiro, assim, a ideia de que o que serve no mercado americano serve no mercado brasileiro em infraestrutura é uma ideia que me dá uma certa agonia, né? Começaram, a discussão desse tema veio a lume alguns anos atrás, 2014, 2015, ali no centro da Lava Jato, né? Queria-se de todo jeito se livrar das grandes empreiteiras que supostamente eram corruptas, etc. E aí queriam fazer seguro de 100% do valor dos contratos,
a exigir seguro-garantia com esse valor e excluir dos editais as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, que essas exigências supostamente eram utilizadas para dirigir editais, né? Ali no auge da Lava Jato, no auge daquela confusão ali já por 2016, por aí. Bom, aí só que a defesa dessa ideia de que o seguro-garantia fosse o principal instrumento de seleção numa licitação, né, e a seguradora como responsável por executar a obra se a empreiteira não o fizesse, isso foi pensado sem se dar em conta de que quando uma seguradora séria emite um seguro-garantia, ela pega em contragarantia da empreiteira, né, ela pega alguma contragarantia da empreiteira, né? Se a empreiteira for uma empreiteira com qualidade de crédito bom, ela pega a garantia corporativa da empreiteira em contragarantia ao seguro-garantia. Para si, caso o poder público execute o seguro-garantia, ela executa, a seguradora executa a empresa de volta, né, para obter de volta o recurso que era objeto, que era segurado, que era objeto do seguro-garantia. Ora, imagine o seguinte, na hora que você coloca que até aqui o valor máximo, né, do seguro era 10% do valor da obra. Agora a gente aumentou para 30% e tinha quem quisesse 100%. Se você imaginar que cada empreiteira, quando ela for fazer uma obra, ela vai ter que dar um seguro em valor de 30% da obra, e ela vai comprometer o seu balanço, tá? Porque a seguradora vai pedir uma contragarantia desses 30%, né, do valor da obra, a gente vai começar a ter uma situação em que as nossas empreiteiras vão ficar com seus balanços comprometidos, né? O número de obras que as nossas empreiteiras vão poder fazer vai começar a ser limitado pelo tamanho do seu balanço, né? E não porque elas não tenham capacidade de empreender ou de fazer essas obras, mas porque elas não têm capacidade de obter esses seguros, né? Então, essa é uma coisa que precisa ser feita de maneira pensada, e o grande problema que eu vejo aqui, tem dois problemas que me preocupam nesse caso. O primeiro e aí eu estou reproduzindo um comentário que na verdade é do Felipe, tá? Eu não sei se ele vai fazer, se ele vai desdobrar, mas eu vou já lançar aqui porque eu concordo com ele. Primeiro na hora que você diz que pode-se pedir da seguradora essa garantia, né, de ficar responsável por realizar, completar as obras, né, assumir as obras, os órgãos de controle vão entender que todos os agentes públicos têm que incluir isso nos contratos, né, que não é uma possibilidade, é uma exigência, né. Então isso já me preocupa muito, porque você começar a usar isso indiscriminadamente vai ser um grande problema. E o segundo problema que eu vejo seguradoras que seguradoras não sérias, né? A gente supõe que porque o seguro é um mercado regulado, então todas as seguradoras que recebem autorização da SUSEP, então são seguradoras que têm condição de operar, etc. Mas não é exatamente assim que funciona. Você tem seguradoras com rate de crédito alto e seguradoras com rate de crédito muito ruim. Se você pegar na Bolsa de Valores, vocês vão ver que tem várias seguradoras que a Bolsa não aceita para as operações em Bolsa, porque o rate de crédito é muito ruim, né? Então, dentro do mercado regulado, você tem empresas que descumprem, né? Que tem a perspectiva de descumprir os seguros, as obrigações que são assumidas. Então, o meu medo é que isso vire um mercado de empresas que não têm qualificação e não têm condição nenhuma de executar e assumir as obras. Então, elas dão essa garantia, e na verdade, na hora que o poder público executa, a empresa some, a empresa não executa a obra. Então, o que eu tenho medo é que isso gere um mercado fraudulento, um mercado que não vai funcionar, porque nosso contexto, o nosso ambiente de negócio não está preparado, não me parece estar preparado para algo assim. Concordo com os comentários. Eu acho que a gente tem esse desafio toda vez que você tem, e esse é um aspecto que se aplica à questão dos seguros, mas a gente pode extrapolar para várias outras previsões. Na medida em que a lei dá opções ao gestor, e com a sistemática que a gente tem de controle hoje, a gente pode esperar uma cobrança dos gestores muito grande de mas por que não se fez tal opção? Sempre que acontecer um problema,
né, aquele famoso engenheiro de obra pronta, né, você chega lá e avalia, mas por que não foi feito de outro jeito? Se você tinha essa possibilidade. E a gente deve ter alguma insegurança, se a gente não tiver uma maturidade na fiscalização, a gente deve ter uma grande insegurança em relação a essa questão dos seguros e a vários outros dispositivos da nova lei. Bom, Sebastião, algum comentário final? Não, Jimmy, eu acho que o tema já estamos, que era pertinente. Bom, então eu acho que, enfim, acho que para esses temas, né, vamos chamar assim, a lei é muito grande, infelizmente a gente não tem tempo aqui de tratar de toda ela, de todos os temas, mas acho que demos aí um panorama bem interessante sobre essas inovações e essas introduções aí que a lei colocou. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua audiência, né, e dizer que semana que vem estaremos aqui novamente para tratar dos temas relevantes do setor de infraestrutura. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira com o IFRA em Pauta.